Fala galera do canal, me chamo Julen. No vídeo de hoje veremos uma TV espanhola admitindo o declínio da Europa, falando bastante sobre os BRICS, falando bastante sobre o Brasil. O vídeo de hoje é excelente, então já deixe seu like, inscreva-se no nosso canal, comente bastante para essa forma. Você ajuda no engajamento e valeu! Porque não podemos dizer que é só aqui na Espanha ou na Europa. O que me surpreende é um pouco dessa estagnação na Europa, não é? Que ficamos ali um tempo, o que é difícil para nós tomarmos decisões, certo? Por causa dessa burocracia ou dessas medidas que todos nós vamos tentar juntos para criar essa Europa que custa tanto, certo? Mas isso, bem, acho que estamos testemunhando outra ordem mundial, certo? Não, estamos no meio de uma mudança de prioridades. O Ocidente não é mais. Graças a Trump, entre outras coisas, o Ocidente perdeu sua hegemonia. Agora, eu diria que eles são todo o BRICS. Tudo isso são 4 bilhões de pessoas. Sim, foi feito rápido. Então, claro, não temos nada para fazer. E então a Europa, já que dedicou toda a sua vida a ser a gendarme da moralidade e dos bons costumes, o que é muito grato, mas enquanto isso, não fabricamos nada, não tivemos nada a ver com inteligência artificial, não fabricamos um tanque, é isso que acontece, no fim, sabe? E nós também não fabricamos políticos raciais, porque agora o que temos, as pessoas que nos controlam, são muito fracas e muito pacto, e que absolutamente têm medo de com Trump e dos outros. O mundo agora é administrado por um louco, um genocida e um assassino. E isso é um pouco forte. Não pintaria, não é? Não, que pode dar errado. Isso pode dar errado. Com isso pode dar errado. E nós economistas estávamos falando sobre o princípio da vantagem comparativa do comércio internacional. E bem, acho que a Europa deixou um pouco, que isso seja feito aqui, que isso seja feito ali, que isso seja abastecido com isso e aquilo. E no final, quando essas coisas acontecem, você percebe que depende de todos. E quando eles começam a apertar os parafusos, você diz, e agora, como eu negocio? A questão é que vamos ver, acredito que a Europa é uma grande conquista e precisamos ser pró-europeus, não há dúvida disso. Se tivermos que ser europeístas, senão, o quê? Mas isso é que ele se deixou derrotar pelo espírito do Eurovision. Em outras palavras, somos Eurovisão e Erasmus e Chucrute. Então, claro, tudo isso não está funcionando. Nós suavizamos muito diante de tudo que temos diante de nós. E claro que havia muitas desigualdades e muitas pessoas que queriam beber os bárbaros. A queda do Império Romano está lá. Já estamos na queda do Império Romano. Não sei quantos séculos levou para a queda do Império Romano. Acho que foram 3, mas já estamos no primeiro século da queda do Império Romano. Obviamente estamos. Os bárbaros já nos cercam por todos os lados, na África, mas também na América, que vêm pela Ásia, especialmente na Ásia. Então, insisto, o que pode dar errado? Não temos uma identidade o suficiente. E esse homem, Trump, que como deve ser difícil negociar com ele, se você consegue negociar, acho que quase com ele é melhor dizer, vamos, vai, ok, sim, quero, certo? Cara, se a gente disser iguana, ela vai crescer? Sim, ainda mais porque, vamos ver, nos Estados Unidos, o grande debate, e digo isso sério, absolutamente sério, parece que é um problema, mas não, é a verdade. Nos Estados Unidos, o grande debate não é se Trump é louco, mas que tipo de loucura ele tem. É óbvio que ele é louco. É isso, que ele é louco, todo mundo admite. Cara, um cara que faz o que faz, outro dia fotografado como Jesus Cristo cuidando de um... Sim, ele é ofensivo. Além disso, é um louco ofensivo. Então, cara, ele é louco. Só isso. A partir daí, o que você quer que eu te diga? Como negociar com um cara assim? Além disso, ele é um louco prejudicial. Porque há loucos engraçados em tudo, esse não tem nenhum. Eu diria para mim mesmo que ele vai ficar como um político de órgãos que negociou duro, mas a princípio você lembra das tarifas, que ele disse que iria impor tarifas brutais em todos. Todo mundo sabe que eles se aposentaram, vão para a retirada. Sim, então realmente fizemos isso, não é retrô? Sim, mas sim. Mas enquanto isso gerou uma insegurança legal no mundo de todos os diabos. Então você não sabe se precisa investir ali, se tem que lidar com isso, se tem que ver. Você pode passar com sua nave pelo Estreito de Hormuz ou não pode fazer nada disso. Porque o cara naquele momento realmente dá a palestra e te bombardeia. Claro. Então, como o matar não parece preocupá-lo muito porque ele não se importa, porque aí é um assunto muito complicado e afundar sua vida também não o preocupa. Mas claro, eu como jornalista, um cara, e eu vou descer alguns degraus, certo? Mas um cara no avião presidencial que diz para uma colega minha, cala a boca, porquinha, porque ele fez uma pergunta que não gostou. Sim, a partir daí não temos muito mais o que conversar. Em outras palavras, o que dizer. E a partir daí, tudo o mais é muito grande.
Aníbal, estávamos comentando bem, sim, essas compras de ouro, você acha que estamos vendo bem, simplesmente comprando mais para o uso ou mudança estrutural do sistema financeiro global? Sim, está claro que, como você comentou na introdução, há uma transição no mundo financeiro. Os Estados Unidos, especialmente após a Segunda Guerra Mundial, tinham essa hegemonia, especialmente durante a crise do petróleo, o que podíamos falar sobre petrodólares, a operação internacional era com o dólar. Além disso, desde que caiu, o Muro de Berlim, porque essa hegemonia muito mais forte já foi gerada, o que aconteceu? Que o fato das economias emergentes não entra em cena, certo? Dentro desse jogo do mundo unipolar, temos o caso da Rússia, o caso da China, países do sul global, o caso da Índia, África do Sul. O que podemos dizer aqui bem, os países BRICS viram nesse caso que essa dependência do dólar gerou problemas, muitas vezes de perda de soberania monetária e financeira. E a Segunda Guerra na Ucrânia, no caso de 2022, e as sanções impostas à Rússia, ficou evidente que os países que dependiam do dólar em suas transações internacionais, ficou claro que os Estados Unidos tinham a possibilidade de aplicar sanções, e até, certo? Bem, para gerar problemas econômicos macroestruturais, o que aconteceu a partir daí? Que a partir de então, os países, especialmente o BRICS, realizaram uma substituição. Primeiro, com o uso de moedas locais. Não vamos esquecer que não faz muito tempo, certo? Foi dito em um dado que 99% das transações internacionais entre China e Rússia são feitas com moedas locais. Mas é verdade que a moeda é, em última análise, um pedaço de papel e o que às vezes precisamos são fundos estratégicos para gerar estabilidade na economia. E uma delas é a caixa do ouro. Ouro, como outras commodities. Podemos contar aqui petróleo, gás, ouro, diferentes componentes que finalmente também são moeda de câmbio. No fim das contas, o dólar é um pedaço de papel. O que está por trás disso é toda uma estrutura financeira importante na matéria-prima. E o ouro, como você disse, não depende do controle dos Estados Unidos. Os Estados Unidos não podem aplicar sanções como fazem com o caso do dólar. E, portanto, há aqui um debate entre soberania e dependência. E é aí que os países, especialmente no sul global, estão vendo que o que o Fundo Monetário Internacional e o Banco Mundial realizaram foram planos estruturais para realizar o que são empréstimos com dólares, mas finalmente para definir sua política. Qual é a forma de liderar uma política mais autônoma? Substituir essa questão do dólar pela caixa do ouro, que é uma questão muito válida de câmbio em nível internacional. E começou o caso da Rússia por sanções. Temos o caso da China, temos o caso da Índia. O Brasil também é um país, não é? O que também está realizando agora, depois do dólar, acho que seu segundo componente do Banco Central é o ouro. E muitos países estão seguindo essa política para implementar, digo novamente, não é mais uma política de esquerda para a direita, mas é uma soberania nacional e especialmente quando há outros países, economias emergentes como Rússia ou China, que adotam essa posição, os países mais fracos também podem imitá-la e executá-la. Então ficou claro a partir desses analistas europeus que a Europa está em declínio, tanto econômico quanto político. Ela tenta se posicionar nesse novo mundo, mas ela não tem muito poder de barganha, ou seja, ela sempre está na mão dos outros. Além disso, a Europa está começando uma nova rodada de guerra comercial contra os Estados Unidos. Então é preciso ficar bastante atento ao desenvolvimento dessa guerra comercial. O Brasil, os BRICS, estão ganhando cada vez mais mercado com tudo isso. Então lógico que provavelmente algum movimento a partir dos BRICS para se aproveitar dessa guerra comercial entre essas duas potências provavelmente vai ocorrer. E ficaremos atentos a todo esse movimento. Mas o vídeo de hoje foi esse, então espero que tenham gostado. Deixe seu like, inscreva-se no nosso canal, comente bastante, para essa forma você ajuda no engajamento e valeu!